Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua amada e querida família. Queridos, hoje nós vamos meditar num tema muito interessante. O tema é transfusão de sangue, prova de amor ou pecado? O que vocês acham? A transfusão de sangue é uma prova de amor ou é pecado? Queridos, existe uma ou mais religiões, igrejas, ou seja, instituições que acreditam que é pecado fazer transfusão de sangue. Quantas e quantas crianças já morreram porque os pais não permitiam a transfusão de sangue? Quantos pais já morreram? Quantas pessoas já morreram? Aí vem uma pergunta. Na verdade, muitos têm perguntado, mas por que essa instituição, esta igreja, ou mais igrejas, não permite a transfusão de sangue, não permite transplante de órgãos? Por quê? Tem alguma base bíblica? Queridos, eu quero passar para vocês 3 passagens da Bíblia que falam sobre o sangue. Vou ler essas 3 passagens que as igrejas ou algumas instituições pegam essas 3 passagens e fazem uma doutrina que não pode fazer transfusão de sangue, que não pode doar órgãos. Eu vou ler essas 3 passagens, aí nós vamos comentar com vocês. Gênesis 9, verso 4, a primeira passagem bíblica, nos diz assim: carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui Jesus falou para Noé, depois do dilúvio, porque antes do dilúvio, o povo de Deus comia frutas, verduras, nozes, castanhas, uma alimentação vegetariana. Após o dilúvio, tudo estava destruído. Deus então permitiu o consumo de carne, de algumas carnes, porque Deus também separou as carnes que deveriam comer e as que não deveriam, para ter saúde, animais limpos e animais impuros. Mas junto com as carnes que não deveriam comer, Deus diz que eles não deveriam comer o sangue ou animais sufocados para ter melhor saúde. Então aqui Jesus está falando, olha, não coma sangue. Não tem nada a ver, meus amados, com transfusão de sangue. Para começar, naquela época, 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, não existia transfusão de sangue. Jesus está dizendo para não comer o sangue como assim comestível, usar como pratos. É isso, a proibição da Bíblia é não ingerir sangue. Mas as pessoas, líderes desta instituição ou da igreja, eles creem que isso faz parte da transfusão de sangue. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outro texto é Levítico 17, verso 14. Outro texto que essa instituição, ou algumas instituições, pegam para afirmar sua doutrina. Diz assim, Levítico 17, 14. Está escrito: portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Novamente proibindo o consumo de sangue. E outro texto que os líderes religiosos pegam é Atos, Novo Testamento agora. Queridos, no Novo Testamento, Atos 15, verso 20, diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas.
Dessas coisas farei bem se vos guardar de saúde. Então, Atos capítulo 15, na verdade é o verso 20 e o 29. Eu acabei lendo o 29, mas o 20 é semelhante. O 20 diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, Atos 15, verso 20 e 29. Ou 29, verso 20 que eu li. Então, queridos, esses são os 3 textos que os líderes religiosos das instituições que proíbem a transfusão de sangue, eles pegam esses 3 textos. Mas aqui somente falou sobre o consumo de sangue, comer sangue, chouriço ou animais sufocados, destroncados, que aí o sangue fica tudo comprimido na carne. Nada a ver com transfusão de sangue, meus amados. Queridos, ouça as palavras de Jesus. Por outro lado, olha o que Jesus fala. Em Lucas capítulo 6, verso 9, finalzinho do verso 9, Lucas 6, verso 9, Jesus fala assim: o que é mais importante, salvar a vida ou deixar perecer? O que vocês acham, meus amados? O Senhor Jesus falou para os líderes religiosos da sua época: é muito mais importante salvar a vida do que deixar perecer. Infelizmente, Satanás tem cegado as pessoas, trazido falsas doutrinas, falsos ensinamentos, trazido ensinamentos absurdos. Queridos, o que você acha? Uma criança está ali precisando de sangue. O pai pode doar o sangue, a mãe pode, o avô pode, mas vamos deixar aquela criança tão inocente, que tem uma vida inteira para frente, para estudar, formar uma família, deixar ela morrer, mas não quero compartilhar o meu sangue. O sangue é a vida. A vida, meus amados, é um dom precioso de Deus para você e para mim. A vida pertence a Deus. Como Deus nos dá a vida, devemos compartilhar este dom maravilhoso. Qual é o pecado de você compartilhar o dom que Deus deu a você? Compartilhar as bênçãos que Deus deu a você, principalmente aos teus filhos, aos teus netos e mesmo aos teus amigos. Amados, salvar vida é muito mais importante do que deixar perecer. Pense nisso, meus amados. Se a Bíblia falasse assim, é pecado fazer transfusão de sangue, tudo bem, mas a Bíblia diz que não é para comer sangue, não é para comer chouriço de animais. Não tem nada a ver com sangue humano, muito menos transfusão de sangue, doar um órgão. Se nós temos condições de compartilhar os dons de Deus, tenho 2 rins, e meu filho está precisando, ou um amigo está precisando, é compatível, vamos compartilhar as bênçãos que Deus nos deu, isso é louvável, o nome de Deus é exaltado. Repetindo as palavras de Jesus, queridos, Lucas 6, verso 9, final do verso 9, é muito melhor salvar vida do que deixar perecer. E agora, queridos, mais esse verso para nós finalizar essa meditação. Primeira carta de João 3, verso 16. Primeira cartinha de João 3,16 é um verso extraordinário. Aqui, meus amados, explica tudo sobre essa questão. Primeira cartinha de João 3,16. Vamos ler juntos. Está escrito assim, 3,16. 1 João. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos também nós dar a nossa vida pelos irmãos. Queridos, Jesus deu a sua vida por nós. A vida é o sangue. Ele derramou seu sangue para nos perdoar, para nos salvar, para nos resgatar, porque Ele nos ama, Ele nos amou de maneira infinita. E João está dizendo, nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. A vida não é o sangue, como diz a Bíblia?
Então, se for preciso, querido, devemos derramar nosso sangue para salvar nosso irmão, para salvar nosso filho, para salvar nosso pai, para salvar nosso neto. Compartilhar o dom, a vida que Deus nos deu e salvando mais vidas ainda. Queridos, nós temos hospitais, temos clínicas, nós apoiamos a campanha de arrecadar sangue para salvar vidas, porque Deus é vida. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos vivam, façam seu futuro e sirvam a Deus. Espero que essas palavras, essa meditação seja uma bênção para você. Se você crê no que é a palavra de Deus, compartilhe, meus amados. Compartilhe essa palavra de Deus. Quem sabe muitas e muitas pessoas, ainda seus olhos serão abertos e vão reconhecer que a transfusão de sangue, o doar órgãos, é uma questão de amor, é uma prova de amor. Pecado é deixar de fazer o bem quando temos oportunidade. Isso é pecado. Tiago 4,17. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deus te abençoe para isso, meus amados. Amém. Quero orar por você nesse momento, pela tua família. Pai querido, obrigado pelo teu amor, tua bondade, que é tão grande para conosco. Ajuda-nos a crermos na tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a amarmos uns aos outros, compartilhar com o nosso irmão, com a nossa família, os dons que o Senhor nos deu, a própria vida, se for necessário. Pai querido, abre os nossos olhos para compreendermos o teu amor por nós e uns pelos outros. Abençoe cada ouvinte, cada família. Em nome de Jesus, nos cura e nos salve. Amém. Amém.